Filipenses. Então, lendo a epístola, a gente, né, já leu algumas outras vezes e a gente já ouviu também alguns irmãos dizerem para nós que esta é a epístola da alegria, ou seja, o assunto é a alegria. Mas assim, né, é muito interessante que quem está escrevendo essa carta sobre alegria é Paulo, né? E a gente sabe que Paulo está aprisionado, ou seja, é um prisioneiro que está escrevendo essa epístola. E ele até vai dizer para a gente aqui no versículo 12 do capítulo 1, que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E ele continua dizendo assim, ó, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. E o irmão Stephen Calg, quando ele vai tratar dessa epístola, ele fala o seguinte, ele fala que é um prisioneiro escrevendo para prisioneiros. E que o apóstolo Paulo, ele, de dentro daquela prisão, ele pôde escrever essa carta para os irmãos, lembrando os irmãos da alegria, do regozijo que deveria ser a vida dos irmãos, né? Então, por isso que a maioria dos estudiosos fala que essa é a carta da alegria, que ele vai tratar desse assunto, o tema é a alegria. Agora, por que ele vai escrever essa carta para os irmãos? Qual é a finalidade principal, né? Então, Stephen Calg, ele vai dizer o seguinte, Paulo, ele estava preso, mas ele estava preso ao Senhor. Então, porque ele era o preso do Senhor, ele podia expressar essa alegria e esse gozo no coração dele, de ser o prisioneiro do Senhor e de saber que aquelas cadeias eram uma bênção para a obra do Senhor. Ou seja, quando Paulo não sabia qual era o propósito daquelas cadeias, talvez ele tenha sofrido como todos nós, mas no momento que ele descobriu que as cadeias dele estavam dentro do propósito de Deus e era uma bênção para o Senhor, então, né, que liberdade, que libertação que esse irmão tem de poder, lá da cadeia, falar, irmãos, regozijai-vos do Senhor, alegrem-se. Agora, por outro lado, os irmãos filipenses também, estudando com carinho a carta, a gente descobre isso, que o motivo dessa epístola ter como ênfase, né, a questão da alegria, é que os irmãos estavam sofrendo. Agora, os irmãos estavam sofrendo porque eles se tornaram também prisioneiros. Ou seja, Paulo estava preso por cadeias romanas. E os irmãos filipenses estavam presos por circunstâncias. Ou seja, as circunstâncias estavam mantendo aqueles irmãos aprisionados e tristes. E hoje, né, quando nós olhamos para tudo que nos cerca, né, não é nada difícil a gente também perder a alegria. A gente vê, né, os irmãos temerosos, preocupados, né, a gente olha para o mundo em guerras, rumores de guerras, né, uma nação desgovernada, e a gente olha para a política e a gente não consegue ver nada de bom, né, a gente não consegue ver nada de seguro, a gente olha para o clima, e a gente olha para o resultado, né, principalmente no nosso país, que é um país basicamente movido pela agricultura, e a gente olha para essa crise climática que a gente está enfrentando esse ano, e a gente sabe que isso está trazendo um baita prejuízo para a agricultura em todo o país, e a gente vê o quê? Incertezas, né? Já se ouve dizer que a crise está aí batendo a nossa porta e que dessa vez ela vem muito forte. E quando a gente, né, tem acesso a todas essas informações, e agora nós vivemos esses dias, né, que o camarada solta um míssil lá no Irã, antes dele chegar em Jerusalém, a gente já está sabendo aqui. Então as informações, elas estão correndo muito rápido, e todo esse aparato tecnológico que a gente tem hoje, né, com esse amontoado de notícias, tudo ao mesmo tempo agora, né, quer seja sobre saúde, quer seja sobre finanças, quer seja sobre clima, quer seja sobre, né, tudo, tem nos tornado pessoas assim, ansiosas.
Parece que quanto mais informação a gente tem, mais ansioso a gente fica. Então a gente não está muito distante, né, daquilo que estava acontecendo com os filipenses. E a graça dessa epístola, né, na epístola aos Efésios nós temos doutrina sobre a igreja, né, essa epístola ajuda a gente a enxergar o que é a experiência cristã. A experiência cristã normal, ela nos é apresentada aqui. E é muito bom a gente poder estudar um pouquinho também sobre a experiência. É muito bom, né, a gente firmar a nossa fé baseada em doutrinas. Mas como é bom de vez em quando ouvir uma experiência normal, não é verdade? Então a epístola aos Efésios, ela vai nos trazer isso, experiência. O que é a experiência cristã normal? Então aqui no capítulo 1, eu destaquei aqui um versículo que eu gostaria assim de meditar com os irmãos um pouco mais a fundo nele, que está no versículo 21, né? Ainda que ele começa essa carta com toda essa abertura, com toda essa, vamos dizer assim, essa riqueza de simplicidade que tem nessa carta. Segundo os estudiosos, é a epístola mais epístola de todas as epístolas, porque é como se ele tivesse sentado numa roda de amigos conversando. Então ele agradece, né, porque chegou até ele, né, algumas ofertas que os irmãos haviam mandado, e ele agradece os irmãos, e ele começa a contar das situações que está acontecendo, e ele vai desenvolvendo a sua epístola assim. E quando chega no versículo 21, ele vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Assim, no meu ponto de vista, esse versículo vai resumir, sabe, o grande segredo do apóstolo Paulo para poder viver a sua vida cristã no meio da circunstância sem ser escravizado por elas. Está aqui, nessa frase, com duas realidades. A primeira é sobre o viver e a segunda sobre o morrer, porque são duas coisas que afetam em cheio a nossa vida, né? Qual é o nosso viver? Qual é o nosso modo de viver? Qual é o nosso projeto de viver? Qual é o nosso objetivo de viver? Né? Qual é o resultado do nosso viver? O que é que está pegando na nossa vida com respeito ao viver? Porque o que acontece é o seguinte: a gente se perde no nosso viver com as coisas, e aí a gente ajunta um amontoado de coisa que não tem significado, senão é perca de tempo, é fadiga, aflição de espírito, e a gente acha que aquilo é vida, e aquilo às vezes acaba sendo um peso muito grande para a gente carregar, que nos leva ao desespero, que todo mês você precisa basicamente se matar de trabalhar, ocupar todo o seu tempo para juntar recursos, para manter aquelas coisas que não é a sua vida. São apenas coisas que daqui a pouco você vai embora e vai ficar tudo para trás, né? Então, quando Paulo fala assim, ó, para mim o viver é Cristo, ou seja, ele encontrou na vida do Senhor a razão para ele viver a vida do Senhor, ou seja, não viver mais para si mesmo, viver a vida do Senhor. E essa expressão Cristo, né, quando Paulo ele vai nos dizer lá em Gálatas 2:20, né, eu já estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, o viver Cristo, se a gente for interpretar isso, Pedro, de uma maneira muito simples, ele é o oposto do viver do velho homem. Sabe, o viver do velho homem, o primeiro homem Adão, sabe, ele, depois da queda, que ele passou a viver uma vida independente de Deus, ele gerou uma raça onde o centro está aqui e tudo tem que ser para mim. Ou seja, eu preciso ser abençoado, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser socorrido, eu preciso ser suprido, eu preciso ser curado, eu preciso ser atendido, eu preciso ser amado. Essa é a vida do velho homem, ao contrário da vida de Cristo. Sabe que a vida de Cristo não era uma vida centrada nele mesmo, era uma vida onde o prazer, a alegria, o gozo estava em outro. Ou seja, ele não vivia para si mesmo, ele vivia para agradar o seu Pai, e porque o princípio da vida dele era agradar o seu Pai e trazer para nós o conhecimento de quem era o Pai, ele vivia uma vida de doação. Quando as pessoas chegavam nele, ele não pensava assim, o que eu posso tirar dessa pessoa? Quando as pessoas chegavam nele, por causa
da vida que ele possuía. Era ele que tinha algo para dar àquela pessoa. E assim é a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós, ela inverte os polos. Então a gente descobre a alegria, o gozo, a satisfação de servir a Deus, representar a Deus e de não ser aquele que amontoa, mas de ser aquele que reparte, aquele que entrega, aquele que dá. Essa é a grande diferença do viver Cristo para o viver ego, ou para o viver a vida do velho homem. Mas então ele vai acrescentar aqui uma outra frase, né? E eu morrer é lucro. E aqui é uma situação muito difícil para nós, né? Muito difícil para nós tocar nesse assunto. Por isso, eu gostaria de ler, na verdade, é o mesmo assunto em 3 ou 4, nos 4 evangelhos. O mesmo assunto nos 4 evangelhos, que é o assunto sobre o perder a vida. Mateus capítulo 10, versículo 39. Mateus capítulo 10, versículo 39. 38 e 39. Quem puder ler, pode ler para nós. O verso 38 e 39. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Isso, vamos ler todos os textos, depois a gente comenta. Marcos 8, verso 35, nós temos o segundo texto. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. É que cada evangelista vai acrescentar alguma coisa. Esse aqui, por exemplo, ele vai falar por amor de mim, perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho. Lucas 9, 24 e 17, 33. Lucas 9, 24, primeiro, depois o 17, 33. Pode ler também o versículo 25, tá? 24 e 25. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. 25? Sim. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Aqui ele vai no versículo 25, ele dá assim para nós uma clareza do qual é o assunto, porque essa palavra vida aqui, tá, no original é a psique, que é a vida da alma. E aqui ela é definida no verso 25 como a si mesmo. Bem claro, né? A si mesmo, prejudica a si mesmo. E o princípio é o mesmo, né? É o princípio da cruz. Tomar a cruz dia a dia, seguir o Senhor, porque qualquer que quiser salvar a sua psique, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua psique, a salvará. O versículo 17, ou capítulo 17, perdão, nós temos... Do Lucas? Isso, do Lucas mesmo. Nós temos de novo o assunto aqui no... Deixa eu achar aqui. São 2 versículos, 32 e 33. Lucas 17, 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Aqui é bem interessante isso, porque aqui ele está nos trazendo uma explicação sobre o assunto de Ló e a saída de Sodoma e Gomorra e do incidente que teve lá com a mulher de Ló. E o assunto que nós temos aqui está relacionado com a volta do Senhor. O assunto de todo o capítulo 17 está relacionado com a volta do Senhor. E no assunto ele vai nos trazer essa verdade. Fala assim, lembrem-se do que aconteceu com a mulher de Ló. O que aconteceu com ela? Ela não foi tirada com mão forte de Sodoma e Gomorra? Ela foi tirada. Os anjos a socorreram e ela foi levada para fora. Mas o que aconteceu com a mulher de Ló? Então, quando a gente lê os textos lá, a gente sabe que ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque, vamos dizer assim, ela estava sendo salva, mas aonde estava a vida dela? A vida dela estava lá. A vida dela ficou para trás, porque, de certa forma, Sodoma e Gomorra conseguiu fazer isso com ela. Conseguiu fazer com que ela tivesse como vida aquilo que não é vida. Foi isso que aconteceu. O corpo dela saiu para fora, mas o coração dela ficou lá.
E assim, sabe, o mundo tem trabalhado conosco para que a gente não desfrute da vida, a gente fique preso nas coisas. Eu penso que esse é o assunto aqui. Então aí ele conclui, né, falando sobre a mesma coisa, ó, qualquer que procurar salvar a sua vida. E é para isso que a gente vive. Esse é o nosso estilo de vida. A gente vive para salvar a nossa vida. E esse é o problema, né, que ele está falando para nós aqui, que nós precisamos tomar a cruz. E nesse aspecto, sabe, de tomar a cruz, nós vamos encontrar isso em Filipenses, né, ensinamento prático sobre isso. Esse aspecto de tomar a cruz é a gente, sabe, não querer viver salvando a nós mesmos, não deixar isso sobre o nosso controle, mas deixar sobre o governo soberano do Senhor. É Ele o nosso Salvador em todos os aspectos. Ele é o nosso Salvador. Eu não posso me salvar a mim mesmo, em nenhum aspecto. Hoje, sabe, eu posso ter uma hemorragia aqui no pâncreas e eu não vou poder fazer nada, nem o meu recurso vai poder fazer nada, e nem as minhas estratégias vai poder fazer nada, e às vezes nem mesmo os médicos vai poder fazer nada. Mas se a minha vida estiver nas mãos do Senhor, Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais além daquilo que eu vou pedir, eu vou pensar. Por isso que eu não posso salvar a minha vida. A maior perdição é eu querer salvar a minha vida. Então eu preciso perder minha vida no Senhor. Vamos para o último texto, Evangelho de João, capítulo 12, João 12, 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. A palavra aqui, na minha tradução, está odeia, tá? A palavra traduzida aqui é misseon. E uma das traduções para essa palavra, né, a gente tem aqui odeia, aborrece, mas uma das traduções que eu acho a mais equilibrada, sabe, é ama menos, amar menos. Ou seja, você não colocar a tua vida em primeiro lugar, você colocar Cristo em primeiro lugar. Aí isso significa amar menos. Então, é essa a ideia, tá? Não é que você tem que se odiar, se chicotear, se autoflagelar, não. Mas amar mais o Senhor. Colocar a sua vida em segundo lugar. Colocar a vida do Senhor em primeiro. Colocar a nova vida que você recebeu em primeiro lugar. É a sua em segundo. Essa é a ideia do texto, sabe? Bom, e esse é o caminho da palavra, né, para a gente poder realmente ter esse viver Cristo, esse morrer ganho. Por quê? Porque o medo da morte nada mais é do que o amor a si mesmo. Esse o nosso grande problema, porque é o amor a si mesmo que gera o medo da morte. Então, para que nós venhamos experimentar essa vitória sobre o pavor da morte, e o nosso Senhor deu a sua vida na cruz com essa intenção de nos libertar completamente, de nos capacitar em vida a reinar de fato. Nós só experimentamos esse reinar de fato se o medo da morte for subjugado. E só tem uma maneira de nós vencermos o medo da morte: não amar a própria vida. Hebreus, 2 textos que eu acho que nós vamos ter que ler sobre esse assunto do medo da morte. Um deles está em Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Esse texto mostra assim o poder da morte sobre o homem natural, né? Hebreus capítulo 2, versículo 15. Vamos ler 14 e 15. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e, somente ao morrer, destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados pelo medo da morte. Ó, que texto, né? Então ele deixa bem claro que o nosso Senhor se fez homem e morreu lá na cruz, a nossa morte, para vencer o poder da morte. Para quê?
para que nós fôssemos libertos dessa escravidão de viver com medo da morte. Porque, né, nós já morremos em Cristo, ressuscitamos nele e estamos cheios de certezas e convicções de que a morte não nos domina mais. Então agora você reina sobre o poder da morte. Então aí sim, o morrer é ganho. É difícil a gente falar isso, né? O morrer é ganho. Tem algumas coisas que eu acho que era importante eu passar para os irmãos, assim, não como doutrina, mas como boato. Porque ele falou assim, o morrer é lucro, né? Será que esse irmão era um... Não, isso é uma coisa interessante, assim, que a gente encontra na história. Não sei se os irmãos já viram isso. Mas eu encontrei isso, irmãos preciosos compartilharam isso comigo. Se eu não me engano, foi até o Gino que compartilhou isso comigo, quando a gente tratou desse assunto, sabe? Ele falou o seguinte, que os irmãos do passado, eles não aprovavam todo o material, o trabalho de um servo de Deus antes que ele partisse. Ou seja, você tinha um serviço no Senhor, você tinha epístola, você tinha doutrina, você tinha uma série de contribuições que na sua vida você ia deixando para a igreja, né? Como um servo do Senhor. Mas os irmãos esperavam você partir para depois poder fazer uso de todo aquele material sem problema. Por quê? Porque enquanto esse irmão estivesse vivo, ele poderia ser enveredado por um vento de doutrina e trazer prejuízo para a igreja de Deus. Enquanto esse irmão estivesse vivo, ele poderia ter alguma queda, alguma situação que trouxesse escândalo para as outras gerações. Então, os irmãos, eles tinham esse cuidado de esperar o irmão correr a carreira. Depois que o irmão terminava de correr a carreira, eles falavam assim, não, esse irmão aqui, esse irmão tem um testemunho de fé na sua carreira, é um irmão aprovado, então nós vamos poder pegar tudo que esse irmão ensinou e nós vamos poder passar para as outras gerações sem nenhum problema. É claro que eu estou falando para vocês, está no campo da especulação, do boato, né? Mas olhando para isso, a gente consegue entender Paulo falar assim, eu morrer é lucro. De fato e de verdade. Porque realmente nós que conhecemos quem nós somos, a nossa carne, tá? A nossa fraqueza, a nossa capacidade de errar, nós teríamos que pensar assim, poxa vida, né, eu corri a minha carreira, né? Já corri minha carreira, 30 anos de vida cristã, melhor é partir agora do que dar umas escorregadelas aí e deixar uma mancha no testemunho do Senhor. Ou seja, é ganho mesmo partir agora. É ganho mesmo, né? Acho que a gente deveria orar assim, sabe, Senhor? O Senhor é livre para me deixar, como para me levar. Mas deve ser ganho de qualquer forma, porque a gente vai objetivar uma coisa muito maior. Sim. Quanto mais tempo ficar aqui, menos eu estou aproveitando lá. Também, muito menos, tem isso também. Mas então a gente olhando para essas realidades, a gente precisa chegar nessa conclusão também, sabe? Que viver, graças a Deus, nós temos uma nova vida, né? Que não é mais aquela vida focada em si mesmo, é Cristo. E morrer é ganho. Então, quem tem essas verdades como experiência é liberto. De fato, você vai poder desfrutar da sua nova vida em Cristo. Você vai poder desfrutar, né, do testemunho do Senhor, andar livre, mesmo livre do medo da morte, né? O texto que eu falei de Romanos está em, acho que está no capítulo 5. Tem 2 versículos, tem um no capítulo 5 e no capítulo 8. No capítulo 5 ele vai falar assim, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. É isso aí. Isso. Versículo 17, Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Você viu que maravilha aqui? Ele está falando de reinar sobre a morte. Reinar sobre a morte. Isso é reinar em vida. É reinar sobre a morte. Os que receberam a abundância da graça reinarão em vida. A morte reinou, agora não reina mais. Agora quem reina é a abundância da graça. O outro texto está no capítulo 8.
capítulo 8. Romanos também. Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai. Olha, essa é a glória dos filhos de Deus. Não precisa mais ter medo de nada, porque agora vocês têm um espírito dentro de vocês que clama. Não clama por vida natural, por longevidade, por sossego. Clama Abba Pai. Louvado seja Deus. Então no capítulo 2, irmãos, eu vou ver se eu consigo correr um pouco aqui. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai começar Filipenses 2. No capítulo 2, ele vai começar a apresentar aspectos práticos de como nós experimentamos essas realidades. Como que nós podemos experimentar essa realidade na prática, na vida? Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, no versículo 5, na verdade, eu nunca fiz essa leitura lendo só o versículo 5. Então vamos ler do versículo 5 até o versículo 11. Aqui ele vai apresentar para nós, sabe, a atitude ou a mentalidade que deve haver em nós. E ele vai usar o Senhor como modelo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o testemunho do Senhor. Se a gente deve correr a carreira olhando firmemente para Jesus, esse é o testemunho do Senhor. E ele vai usar aqui, está no versículo 5, que essa palavra que está traduzida para nós aqui como sentimento, é a palavra froneu, ou fronema, que nós vamos encontrar ela em outros lugares aqui em Filipenses. E essa palavra, ela tem outras formas de ser traduzida também. Eu até coloquei aqui no final, depois eu vou, deixa eu ver se está aqui, está aqui, explicar ela melhor para os irmãos. Mas ela significa mente, sabe? Aí eu coloquei assim, ó, das traduções que eu encontrei, tá? Aqui eu achei mais, aqui eu achei assim, mais da hora, é entreter a mente. Da onde vem a palavra entretenimento, entendeu? Então ele fala assim, ó, tendes em vós a mesma mente, ou deixe essas verdades ocupar a sua mente, deixe essas verdades entreter a sua mente, deixe essas verdades ocupar lugar na sua mente. Ou seja, tendes em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. E aí, né, você vê que, sendo quem ele era, se esvaziou, na forma humana, si mesmo se humilhou, obedeceu até a cruz, né? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome. Mas aí em Filipenses, né, aqui mesmo, no capítulo 3, nós vamos ter, no capítulo 3, no 2 nós temos Cristo, a base, o modelo, o alicerce sólido, né? No 3, nós temos Paulo. Então ele vai compartilhar conosco agora a experiência dele, baseado no quê? Na mente de Cristo. Então agora, ele com a mente de Cristo, ele vai apresentar a experiência dele. E nós poderíamos começar a leitura no versículo 4, mas vamos fazer o seguinte, vamos começar no 10. Então vamos ler do 10 até o 14, que aqui nós temos, tá, a experiência do irmão. Antes nós temos o judeu, o religioso, mas do 10 ao 14 nós temos a experiência do irmão. Podem ler. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo, a fim de conquistar essa perfeição
para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. É muito lindo, né? É muito maravilhoso. E aqui a gente tem algumas dificuldades de tradução, então eu gostaria de pegar só algumas palavras de alguns versículos para ver se a gente consegue desemaranhar essa situação. Porque no versículo 10 ele fala, né, que ele tem como propósito conhecer o Senhor. Ele já tinha a vida do Senhor, mas agora ele precisava conhecer a vida que ele recebeu. É como quando você ganha uma Ferrari novinha, né? O papai deu uma Ferrari nova, mas é toda sua, mas você tem que conhecer, não é verdade? Então, nós recebemos algo muito maior, a vida eterna, né? E o Senhor fala assim, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Ou seja, nós temos toda a nossa vida, toda a eternidade para conhecê-lo, e nunca vai se repetir nada. Nós vamos conhecendo, e nós vamos estar sempre conhecendo. E aí ele usa essa palavra, e o poder da sua ressurreição, porque o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está disponível para todo filho de Deus, e todas as adversidades, as lutas, e as batalhas, as tentações, os demônios e as trevas, tudo que se levanta contra nós, tem como finalidade que os filhos de Deus experimentem o poder da ressurreição, que o Senhor já nos deu o equipamento para a gente vencer toda e qualquer dificuldade que vem até nós, no poder da ressurreição, né? E se a gente não conhecer o poder da ressurreição, a gente vai viver aí, né, sucumbindo, baseado nos recursos naturais. E aí ele fala da comunhão das aflições, né, do sofrimento de Cristo, do ser conformado na morte dele. E aí no verso 11, a nossa tradução está assim, ó, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos, como se ele não tivesse ressuscitado com Cristo, né? A ideia da tradução é essa, é como se ele precisasse ainda ressuscitar com Cristo. Mas isso não é o que está escrito no original, tá? A palavra ressurreição aqui em cima, anastasis. A palavra ressurreição no versículo 11 é ex-anastasis. O Romeu Bornelli, quando ele traduz essa palavra, ele traduz, e é uma tradução correta, tá? Ele traduz ascensional ressurreição. Ou seja, ele recebeu a vida de ressurreição. Mas que vida é essa? É uma vida de ressurreição que ele vai conhecendo, e ele vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo, e ela vai crescendo. Ou seja, é uma ressurreição ascensional, né? Eu não sou Romeu, né? Eu sou o irmão Jonas, então vocês escrevem a lápis aí, tá? Mas eu também fiz uma tradução. E eu fiz essa tradução baseado naquele texto de Hebreus 11, quando o texto fala assim, ó, que as mulheres, né, receberam os seus mortos pela ressurreição. Aí vai falar deles, fala assim, os quais não se preocuparam em perder a sua vida, porque almejavam alcançar uma melhor ressurreição. Então, era essa palavra que eu colocaria aqui, para traduzir ex-anastasis, uma melhor ressurreição. Ou seja, Paulo já havia experimentado no seu espírito a vida de ressurreição, mas ele estava sendo conformado na morte do Senhor, e conformado na morte do Senhor, e conformado na morte do Senhor, porque ele almejava alcançar uma melhor ressurreição. Então aí a gente entende o restante, porque daí ele fala assim, ó, não que eu já o tenha alcançado. Do que ele está falando? Da vida eterna, do perdão dos pecados, da vida de ressurreição? Não tinha alcançado aquilo que ele estava buscando, a melhor ressurreição, né? Então ele fala assim, ó, ou que já seja perfeito. No grego essa palavra é teteleiomai, que significa completo. Ou seja, eu não cheguei ainda na plenitude daquilo para que eu fui chamado. Eu já tenho muito, mas eu ainda não cheguei ainda aonde eu posso chegar. Aí ele diz assim, ó, mas prossigo para alcançar aquilo para que também fui preso por Jesus Cristo. Ou seja, ele descobriu no propósito eterno de Deus algo que
trazia razão para ele não se dar por satisfeito e prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir em crescer no Senhor, prosseguir em sofrer pelo Senhor, porque ele sabia que ele estava em direção a um alvo. E aí no verso 13 ele continua dizendo assim, ó, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e esse aqui era o exercício experimental dele, fico rodando em círculo em torno daquilo que eu já recebi no passado. É isso que ele diz? Não, é o contrário. Uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, de alguma maneira, o Senhor estava revelando para Paulo, vamos dizer assim, Paulo, você alcançou uma medida maravilhosa, mas tem mais. Paulo, que bênção onde você chegou, mas tem mais. Paulo, que servo que você é, Paulo, mas tem mais. Até que chegou um dia que o Senhor falou assim, Paulo, você chegou. Aí eu falo assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quanto amam a sua vinda. Ou seja, nós também fomos chamados para esse prêmio, nós também fomos convocados para essa carreira, nós também fomos arregimentados para essa mesma corrida, todos nós. Então é muito importante nós olharmos para a experiência do irmão, né? Quão preciosa é a experiência do irmão. Então, no versículo 15, ele vai colocar de lado a experiência, né, dele e vai começar ao encorajamento, a parte do encorajamento aos irmãos, né? Então ele diz assim, ó, por isso, todos quantos somos perfeitos, tá? Ó, lembram que a gente leu uma palavra lá no versículo 12, que está traduzido perfeito, que Paulo fala, não que seja perfeito, a palavra é teteleiomai. Agora aqui, a palavra traduzida por perfeitos não é a mesma, é teleios. Agora, aquela palavra no versículo 12, eu falei para os irmãos que ela significa completo. Essa palavra aqui do versículo 15, teleios, ela significa adulto, crescido, maduro. Isso, então ele vai falar assim, ó, por isso, ou seja, esse não é um assunto para creche, é um assunto para os filhos de Deus que estão avançando. Então ele vai dizer assim, ó, por isso todos quanto já somos perfeitos. Sintamos o mesmo. Essa palavra sintamos é a mesma que nós lemos lá atrás, que eu falei para os irmãos, que significa entreter a mente, ou ocupar a mente com essas coisas. Ou seja, nós que somos maduros, precisamos ter essa mesma mentalidade com respeito à carreira cristã. E ele continua dizendo assim, ó, e se vocês pensam de uma maneira diferente, Deus revelará isso para vocês. Se vocês pensam de maneira diferente, Deus revelará isso para vocês. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e entretamos a nossa mente com isso. Ou seja, ele continua falando da importância da nossa mente estar colocada no lugar certo, para que a gente possa correr essa carreira, nossa experiência, de modo correto. Essa tradução perfeição ficou muito ruim aqui. Ficou muito ruim, não ficou? É verdade. A minha parece que é bem da maneira como nós estamos. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Se discorda em algum ponto, confio que Deus esclarecerá para você. Como é importante isso na carreira cristã, porque a gente pode discordar em algum ponto, a gente não vai se dividir porque a gente discorda em algum ponto. Graças a Deus, o Senhor vai revelando, a gente vai caminhando, o Senhor vai abrindo os olhos, e aquilo vai ficando para trás, a gente vai avançando, a gente precisa um do outro para isso, né? Louvado seja Deus por isso, né? E aí no verso 17, ele vai se apresentar como um modelo, tá? Então ele fala assim, ó, irmãos, sede também meus imitadores, né? E ele diz assim, ó, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ou seja, ele não está falando que é para imitar ele só, não. Tinha muitos irmãos no mesmo caminho. Fala assim, ó, tem cuidado de focar nos que estão avançando,
né? Não focar nos que ficaram para trás, foca nos que estão avançando. E aí ele vai falar do que era que estava prendendo alguns irmãos e impedindo esses irmãos de correrem a carreira. E aí ele vai dizer isso no versículo 18. Ele vai dizer assim, ó, verso 18 e 19. Ele vai dizer assim, ó, porque muitos há do que muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. É isso que o amor ao eu faz, sabe? A gente se torna inimigo da cruz de Cristo. E aí ele fala assim, ó, cujo fim é a perdição. Esse texto não está dizendo que eles vão para o inferno. O que esse texto está dizendo é que aquele que pagou o preço por eles não vai obter o resultado que ele esperava. Entende isso? Você faz um investimento e perde ele. O fim é a perdição. A palavra aqui, uma vez, se eu não me engano foi o Stephen, que ele falou que a palavra que está traduzida aqui por perdição é a mesma que é usada para dizer assim que as coisas estavam juntas e de repente elas foram espalhadas. Ou seja, aquilo estava compacto, mas de repente espalhou. Perdeu, né? Espalhou. É essa a ideia. Bom, deixa eu continuar aqui. Cujo Deus é o ventre. Ou seja, o eu. Na verdade, quem está gritando lá dentro é o eu. Cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Lembra da mulher de Ló? Lembra muito a mulher de Ló. Então aí, ele, no verso 20, quanta luz o irmão traz para nós. Onde está escrito assim, ó, mas a nossa pátria está nos céus. Como é que está a sua tradução, irmã? Não, no meu. 20. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu. E de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Não é uma palavra de muito encorajamento, irmãos? Porque ó, se a gente foca nas coisas da terra, a gente cai no problema da circunstância. A gente foca na política, na saúde, a gente acaba ficando nesse emaranhado. E ele vem lembrar a gente aqui que a nossa cidadania é celestial. Nós estamos aqui, mas nós devemos nos comportar aqui como embaixadores, forasteiros, peregrinos, né? A nossa cidadania é celestial, nós estamos aqui representando os céus. A palavra que está no original aqui, traduzida por cidade ou pátria, não é nem polis e nem pátride, é politeuma, que se você for traduzir essa palavra à risca, sabe como ficaria esse texto aqui? Ficaria assim, ó, a nossa política está nos céus, de onde aguardamos aquele que está no controle. Pelo menos da nossa vida a gente tem absoluta certeza disso, que o nosso rei está no trono, independente das mudanças caóticas que está acontecendo à nossa volta, a gente continua sendo governado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e a nossa maior expectativa para essa terra aqui é essa, ó. Também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, né? Que quanto ao nosso corpo, ó, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E então ele entra no capítulo 4 e ele apresenta aqui no capítulo 4 alguns problemas que os irmãos estavam tendo lá de dificuldade doutrinária, problema com duas irmãs lá que não estavam falando a mesma coisa, e ele vai trazer ali conselho para os irmãos. Mas quando ele chega no versículo 4, ele vai dizer assim, olha, regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, nós não podemos deixar que nem mesmo as dificuldades que a gente tem de comunhão tire a nossa alegria. Nós não podemos nos perder nas coisas periféricas. Nós temos que continuar regozijando no Senhor, desfrutando dessa comunhão tão maravilhosa para a qual nós fomos chamados. E ele fala duas vezes, né? O versículo 4 é, ó, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. E aí no verso 5, ainda encorajando, ele vai falar assim, ó, seja conhecido a gentileza de vocês para todos os homens, porque perto está o Senhor. Não é maravilhoso isso, irmãos? A gente não precisa que as pessoas conheçam as outras coisas nossas, não. O tempo é muito curto, a nossa carreira é muito curta, o tempo é muito curto. Então que seja conhecido a nossa equidade de todos os homens, né? E aí chega no verso 6, ele vai dizer assim, ó, então gente, porque o Senhor está perto,
não fica inquieto com coisa alguma. Tem problema? Claro que nós tem. Às vezes chega cada notícia terrível para a gente, não chega? O que a gente deve fazer? Ele vai dizer assim, ó, orem juntos. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com gratidão ou com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Essa palavra é a mesma, phroneuma, é a mesma. Ou seja, né, a paz de Deus, ela vai encher o nosso coração e ela vai guardar a nossa mente escondido. Aonde? Onde nós estamos? Em Cristo Jesus. E aí ele vai falar dos pensamentos cotidianos, no versículo 8. Olha o que ele vai falar dos nossos pensamentos cotidianos. Ele vai dizer assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, de novo, coloque a mente nisso, deixe essas coisas te entreter a mente e não as outras. Essa é a maneira, sabe, da gente não se tornar preso pela circunstância, mas como o nosso irmão deixa bem claro aqui, sermos aprisionados por esse chamamento, por essa carreira, por esse alvo, por esse propósito tão maravilhoso pelo qual o Senhor nos chamou. Amém? A parte final aqui, ele vai fazer um agradecimento aos irmãos, porque esses irmãos de Filipos, eles eram aqueles que seguravam a corda para o Paulo ir. Ou seja, eram irmãos que estavam lá laborando e sustentando o ministério do apóstolo Paulo por onde ele ia. Ou seja, não era porque Paulo era o pregador de Filipos, não. Mas onde Paulo ia, os irmãos estavam com ele. Ele é capaz de dizer aqui que só esses irmãos permaneceram com ele até o fim. Então ele está escrevendo aqui com muita gratidão, né, falando que ele não estava fazendo isso como uma oportunidade para ele continuar recebendo a oferta dos irmãos, que ele aprendeu a passar dificuldade, a ter com abundância, que ele pode tudo no Senhor. E aí, mas ele fala, né, ele agradece os irmãos, porque que maravilhoso é realmente, irmãos, esse agir escondido do corpo de Cristo, ajudando os servos de Deus nas suas obras, porque é assim que nós fazemos juntos, participamos da mesma obra, né? Uns participam subindo, pregando, indo, outros participam sustentando. Louvado seja Deus por isso. Então ele vai falar isso, né? Ele vai fazer esse agradecimento, e ele diz no verso 16 assim, ó, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. E ele continua, né, falando assim, ó, não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. E aí ele faz, para mim, essa é a maior expressão de gratidão que eu já vi no que diz respeito a essa situação de oferta. Ele fala assim, ó, mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Ou seja, aquela oferta para Paulo não era um negócio. Aquela oferta para Paulo era a adoração dos irmãos a Deus. Então ele tratava aquilo com temor e tremor, porque era isso. E aí no versículo 19, né, eu vou terminar com esse versículo, tá? No versículo 19, ele apresenta uma oração aos irmãos. E ele diz assim, ó, o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é a verdade. Santifica-nos, Senhor, pela tua palavra. Ganha nossa mente,
Nos ajuda, Senhor, a não sermos prisioneiros das circunstâncias, mas corrermos essa carreira que nos está proposta, ocupando bem a nossa mente, Senhor, com essas verdades sobre o alvo, sobre o chamado, sobre a vontade do Senhor. E livra-nos, Senhor, de sermos como a mulher de Ló, ou livra-nos, Senhor, de sermos como aqueles que têm o ventre como seu Deus e só se preocupam com as coisas terrenas. Ajuda-nos, Senhor, a corrigirmos a rota, a focarmos no Teu Filho e avançarmos juntos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Não permita, Senhor, que as nossas diferenças venham a ser causa de tristeza e divergência e separação, mas que a gente aprenda, Senhor, aprenda com a Tua Palavra e que a gente possa viver uma experiência cristã normal juntos, para a glória do Teu nome, Senhor. Agindo, Senhor, quem impedirá? Abençoa-nos, Senhor, em glória. Supra-nos, Senhor, com a vida do Teu Filho, com o poder da ressurreição e com todas essas realidades que nós falamos hoje aqui, Senhor, para que nós tenhamos isso como nossa vida, nossa experiência, nosso descanso, nossa alegria. Ajuda-nos, Senhor, a experimentarmos essa alegria da vida cristã, para que nós possamos dar testemunho às pessoas que estão à nossa volta, que a vida cristã é uma vida de regozijo, de alegria, de gozo, de abundância de paz. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus.